Cultura Geral. Apoio. UniBH. Estude no melhor centro universitário privado de BH segundo o MEC. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente pensando nesse modelo novo de sociedade, pensando na situação que a gente está vivendo, pensando um pouco mais também na intelectualidade, pensando também em todo o contexto que a gente tem vivido, né? E pensando também na filosofia, no poder da palavra. A gente vai discutir um pouco hoje de intelectualidade e teologia. A gente está trazendo o professor Plínio Marcos Say, né? E a gente vai conversar um pouco mais sobre esses novos teólogos da Igreja Católica. Eu acho que é fundamental a gente discutir isso e pensar isso também na sociedade que a gente está vivendo, né? Plínio, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral, já agradecendo de pronto aqui a doutora Cibele Furlan, né, que possibilitou essa pauta. Eu acho que nada melhor do que a gente abrir o espaço da palavra, como disse aqui o Christian Dunker aqui no programa, para a gente poder discutir todos esses assuntos que permeiam a sociedade brasileira. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Ederson, pelo convite. É um privilégio estar aqui com você, para poder conversar com o pessoal de Curitiba. Muito obrigado por essa oportunidade de falar sobre os principais teólogos do século XX. Uhum. Estão ligados ao Concílio Vaticano II, a formatação da abertura da Igreja para o mundo. A Igreja Católica Romana, que é esse referencial de todo o cristianismo que nós temos no mundo, né? Então, daí a importância de estudar os, vamos dizer assim, os pilares, aqueles pensadores que formataram o Concílio Vaticano II, a abertura da Igreja, como eu disse, para o mundo. O Plínio, aqui em Minas Gerais e em Curitiba, em Minas Gerais, essencialmente, tem uma característica muito forte, barroca, né? Do cristianismo, dessa cultura catolicista, e tem essa coisa que veio para cá, até mesmo por contextos sociais e econômicos da época, né? Mas como é que a gente pensa hoje essa nova ideia, tanto católica, quando esse novo modelo do cristianismo, isso que nos apresenta com esses novos teólogos do século XX, XXI, nessa modernidade que a gente está vivendo, e a gente vai transitar por esse modelo, né, líquido da sociedade mundial que a gente está vivendo também. Mas como é que a gente pode pensar isso nesse primeiro momento? Eu acho que uma das questões fundamentais da modernidade resvala na questão do individualismo, né? Então, esses teólogos que estão ligados ao Concílio Vaticano II, eles vão acabar adentrando a questão do eu e do outro, né? O eu como completamente separado ou o eu como alguém que me define num princípio de mútua determinação, né? O que quer dizer isso? Eu e o outro não podemos conviver de maneira separada, né? Eu sou o outro sou eu, no sentido de que um faz a identificação do outro. Então a questão da identidade, do individualismo, está no centro dessa questão, né? Então, assim, o que nós temos, né, nesse pensar o mundo com abertura para a modernidade? A modernidade é algo que nasce no pensamento europeu, né? Nós temos aí toda uma questão o que no Renascimento convencionou-se chamar de medieval, Era Média. Depois nós temos o Renascimento Cultural, depois nós temos o Iluminismo, depois nós temos a Ciência Moderna. Então nós temos todo um percurso aqui histórico do pensamento ocidental sendo desenvolvido ao longo de diversos problemas que foram ocorrendo, até chegar no nosso tempo, que é o Vaticano II. O Vaticano II, nós temos aí teólogos que sofreram o impacto direto da Primeira e Segunda Guerra Mundial, e que pensaram e que inauguraram, de certa maneira, o que a gente chama hoje de era contemporânea, né? Que como marco nós temos os direitos humanos e os controles sobre ou supra-estatais, né? Então, como por exemplo, claro, a ONU é o maior exemplo, o maior marco
dessa era supraestatal, né? Começa em Nuremberg, com aquele julgamento onde nós temos aí os crimes da Segunda Guerra Mundial, né? Então, tudo isso faz parte desse contexto do Concílio Vaticano II e da proclamação desse concílio pelo Papa Bom, o Papa João XXIII, né, muito elogiado por diversos filósofos, como Hannah Arendt, né, e outros que estavam vivendo naquele momento e disseram, nossa, isso era uma necessidade dentro da igreja. Né? Agora, por que isso era uma necessidade dentro da igreja? Porque até aquele momento nós vivíamos uma igreja que se comportava como uma igreja antimoderna, com bulas papais, com cartas, encíclicas, etc., condenando até mesmo Kant. Né? E a partir do Concílio Vaticano II, nós tivemos o contrário. Um dos principais pensadores do Concílio Vaticano II foi o Papa João Paulo II, junto com uma série de outros pensadores que inicialmente tinham sido silenciados pela Igreja Católica Romana, e eles depois, nesse Concílio Vaticano II, assumem um papel de liderança na ideia de a igreja sai para o mundo, a igreja é uma igreja de saída. Né? Nós estamos escutando isso recentemente com o Papa Francisco, mas isso não é agora do Papa Francisco, não, isso já está lá atrás, no Concílio Vaticano II, e esse pensamento é um pensamento que quebra barreiras, é um pensamento que faz pontes. Né? Nós estamos vendo agora o Papa Francisco fazendo a ponte com o Iraque, né? E nós sabemos, por exemplo, esses dias eu estava em contato com aquele historiador que aparece na BBC, CNN e outros canais, que é o Mohamed Omar. E ele diz que existe um certo programa ali do governo de expulsar os cristãos. Imagina uma coisa dessa, Ederson. Cristãos sendo expulsos do seu país por serem cristãos no século XXI. Do que nós estamos falando, entende? O quê? Né? É uma coisa que você olha e fala assim, como assim? Todo o avanço que nós tivemos para a modernidade, da modernidade, né, ou da era moderna para a contemporânea, depois o que está acontecendo? Está sendo derrubado? O que está acontecendo? Né? Está voltando para trás? Né? Então, é um problema do nosso tempo. Né? E a pandemia apareceu parece que como um catalisador nesse processo de o homem precisa, o ser humano, não o homem, mas o ser humano precisa se repensar nesse processo todo de abertura para o outro, de diálogo para o outro. Né? Isso foi acontecendo ao longo, então, aí, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos depois a crise de 1929, né, onde houve o isolamento dos países nazistas e todo um problema de quebra de economia por isso. Né, e o mundo todo sofreu com isso. Né? Então, o Concílio Vaticano II estava aberto a isso, estava prestando atenção a isso, e depois nós tivemos aí o mundo bipolar, né? O mundo, por um lado, é o lado azul e o lado vermelho, e de alguma maneira a nossa sociedade brasileira adentrou essa lógica sacrificial, né? Vamos sacrificar o outro para ver se dá certo a nossa vida, né? Que é aquela ideia de que o outro é meu inimigo, né? E isso é incorreto, isso é uma coisa que não sei, os motivos para isso tá existindo no nosso país é uma coisa assim meio impressionante, meio chocante, porque nós somos um país que tem uma base, como nós estávamos conversando, tem uma base ligada à cultura, à história, que é uma base ligada à preferência pelos pobres. Né? Então nós temos diversos concílios da Igreja da América Latina que fazem preferência pelos pobres. E de repente nós temos uma escalonada de uma polarização muito estranha, que coloca brasileiro contra brasileiro, dizendo um é comunista, outro é nazista. Né? E dentro das pesquisas que eu ando fazendo, assim, né, das minhas investigações, nós nem sequer temos partidos de direita aqui no nosso país. Né? A maioria é de centro-esquerda. Né? Você não tem nem centro-direita, praticamente. Então, o que está acontecendo? Não entendo. Mas, assim, tem que continuar investigando esse processo. Agora, o Concílio Vaticano II, com esses novos teólogos, conseguem responder muito dessas questões. É isso que torna eles muito, muito atuais. Por exemplo, né, Henri de Lubac, cardeal Henri de Lubac. Para você ter uma ideia da importância desse homem. Ele esteve com o Tolkien, o Tolkien que fez O Senhor dos Anéis. E nesse processo, na Primeira Guerra Mundial, ele tomou um tiro na cabeça. Não morreu. Não morreu, começou a estudar budismo e outras coisas e tal, e de repente aquilo que estava aqui, de repente, sei lá, porque curou, o homem continuou
a produzir material teológico, a igreja censurando ele nem aí, continua produzindo, e ele se torna um cara tão importante no Concílio Vaticano II que até o Papa João Paulo II faz assim para ele, reverencia ele no processo todo. E nós sabemos que João Paulo II era um homem que enfrentou o comunismo, né, e teve ali na cortina de ferro e toda uma série de coisas ali que aconteceram com ele. Mas para ele fazer um bow down, assim, né, uma prostração para o Henri de Lubac, o que é isso? Né? Aí a gente vai estudando isso, a gente vê. O Henri de Lubac fez uma ponte entre o catolicismo e o budismo. Como que ele fez isso? Através de um sutra, de um tratado que a gente chama no budismo de Shastra, central, que diz sobre a universalidade de todos os seres em relação à possibilidade de salvação. Isso a gente pode falar assim, não, mas isso já estava dentro da igreja. Não, isso não estava dentro da igreja. A igreja tinha aquela questão de só os batizados é que vão para o céu. Só os batizados é que se salvam. A igreja era fechada em si mesma. Ela não era aquela igreja que a gente lê nos evangelhos, de 1ª e 2ª de Coríntios, que é aquela igreja que fala assim, você não pode participar da Eucaristia se o seu irmão está passando fome, você não pode se ele está sofrendo injustiça, você não pode se ele está dentro da pobreza, dentro da miséria, você tem que chegar até ele para poder participar da mesa eucarística. Isso você não tem, né? Não tem mais. Isso é o retorno do Concílio Vaticano II, o retorno da visão de Paulo, de 1ª e 2ª Coríntios, voltando para o centro da igreja, e o pensamento é todos os homens, sem exceção, e homens eu quero dizer seres humanos, né, homens, mulheres e etc., todos têm em si a graça. A graça foi dada por Deus, e essa graça é o amor infinito de Deus, na natureza do homem. Não é mais uma coisa do tipo, eu preciso acreditar em Cristo para então receber a salvação. Não, já está em mim. Né? O Logos, lá no Gênesis, quando Deus fala, faça-se, claro que a gente sabe que Gênesis tem 7 narrativas lá dentro, é uma coisa imensa, são várias camadas que estão lá, né? Nenhum livro do Antigo Testamento pode ser assim adentrado sem uma investigação prévia histórica, cultural, econômica, social. Por quê? Porque senão a gente erra. A gente começa a criar uma mentalidade, a gente mesmo está ligado ao tempo da monarquia e da autocrítica da monarquia de Israel no século VI, no tempo de Josias. Né? Então, isso para a gente ter uma ideia de como é antigo aquilo lá. Né? E algumas pessoas têm a gente tem alguns grupos aqui no Brasil, etc., no mundo todo, que pegam aquilo e colocam, fazem um ajornamento, né? Uma atualização para o nosso tempo atual sem tomar esses cuidados. Não pode. Né? E o Concílio Vaticano II fez isso. Né? Impediu que esse ajornamento acontecesse, e o que eles fez foi uma modificação interna para que o pensamento de Henri de Lubac e o pensamento da igreja abarcassem todo o planeta. Né? Então, assim, todos os seres, de fato, possuem o amor infinito de Deus neles, independente deles acreditarem em Cristo ou não. Esse é o ponto do Concílio Vaticano II. Cristo está nas pessoas, mesmo se elas não disserem, eu não acredito em Cristo, não importa, porque Cristo não é um indivíduo assim, sabe, assim no sentido de, claro, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, mas ele não é assim, eu não preciso olhar para ele como, o meu líder, eu conheço Cristo, porque de fato a gente não sabe qual era a cor de Cristo, a gente não sabe, como é que era o cabelo dele, não sei, como que era o corpo dele, também não sei, então a gente não sabe nada direito, a gente sabe só das ideias dele. Então, quando a gente olha para Cristo e transcende essa ideia de corporeidade, o que você lá vê? O Sermão da Montanha como centro, vê o amor dele pelas pessoas como centro, etc. A gente vê que ele veio para todo mundo, não para alguns só, veio para todos. Então, o Concílio Vaticano II é isso. Né? E esses teólogos, dentre eles, né, como eu disse, tem o Henri de Lubac, um dos principais, que faz essa comparação e traz algumas ideias dentro do budismo, mas não quer dizer que ele é um budista, não é isso. Ele vai, olha lá para lá e fala, essa ideia é boa, nós vamos puxar para cá, porque realmente ela tem a ver. Né? E outros vão trabalhando também isso. Né? O Cheny, Marie-Dominique Cheny, é outro que vai trabalhar a questão existencial, né? Como uma questão existencial para o mundo. Né? Eu não sei se você reparou, a gente não pode usar a palavra global, né? Porque a globalização está ligada ao neoliberalismo. A igreja não tem a ver com o neoliberalismo. A igreja tem uma doutrina própria em relação a isso, chama doutrina social da igreja, que foi também criada por esses pensadores. Dentre eles, nós temos o Papa João Paulo II, o Ratzinger, o Rahner, né? Nós temos os Skillebax, nós temos
o Cheni, como eu falei, nós temos o Yves Congar. Então nós temos uma série de teólogos ali que todos eles vão estar falando de uma certa área do conhecimento do mundo, como por exemplo o Pierre de Chardin. Ele vai falar sobre a cientificidade. Para vocês terem uma ideia, esse homem Chardin ele é tão importante que ele estava no meio da China e ele conversou com um dos fundadores da Academia de Ciências Sociais chinesa, né, que foi Fei Xiaotong. Né? Isso a gente não conhece muito porque a gente não conhece a China. Né? Mas a China hoje, como sendo uma potência mundial, a gente tem que começar a prestar atenção nela também. Né? Então, os meus estudos foram baseados em cima de China. Né? Eu fiz a minha graduação em Direito, depois eu fiz o meu mestrado em Filosofia chinesa, né? Filosofia contemporânea, então com ênfase em filosofia chinesa, e depois eu fui fazer a sinologia, ou ciências sociais também voltados para a China, mas tudo isso é dentro da filosofia, que a gente aqui no Brasil a gente não tem espaço ainda para filosofia chinesa. Na Academia Brasileira entende que não existe filosofia chinesa, o que é um absurdo. É absurdo total isso, né? Por quê? Porque todo mundo já sabe que existe filosofia chinesa, mas aqui no Brasil é um dos bastiões que não tem. Não tem por quê? Porque eles repetem algo que o Hegel falava, né? Que o homem chinês não tem liberdade e que essa liberdade é porque na China não houve filosofia, uma vez que só o imperador ela vive, né? Isso é um rebater para o pensamento grego, para o pensamento alemão, que diz que só o homem grego era livre, mas o homem grego era livre fundamentado em escravidão do outro. Né? Então o sistema grego fundamentava-se em cima disso. Essa escravidão do outro é também um tema do Concílio Vaticano II. Hoje nós temos a escravidão do outro, nós temos escravidão no mundo, como antigamente, que é escravizar literalmente a pessoa, e nós temos a escravidão pelo trabalho, nós temos a escravidão pela injustiça, nós temos uma série de escravidões, escravidão pelo isolamento em relação aos direitos fundamentais dos seres humanos. Né? Então nós temos todos esses processos de enfrentamento pela Igreja Católica. Olha que interessante, né? Naquele Concílio Vaticano II. Então, nesse Concílio Vaticano II, nós tivemos uma grande divisão assim, de pensadores. Né? Primeiro momento deles nós não somos da nova teologia tomista. Nós queremos uma igreja aberta para o mundo. Esse é o primeiro momento. Segundo momento, nós vamos fundar duas revistas. Uma é Comúnio, a outra é Concílio. Né? A Comúnio sai de dentro da Concílio. Na verdade, Concílio é a primeira, daí sai a Comúnio. Né? O Papa João Paulo II, Ratzinger, Hans Urs von Balthasar, que é outro, eles fazem parte desse bloco da Comúnio. A Concílio fica com Yves Congar, Karl Rahner, Hans Kuhn e etc. Aqui, ó. Qual é a diferença entre as duas? Qual é a diferença entre as duas? Uma é cristocêntrica e diz a tradição tem que estar no centro, é a Comúnio. E são revistas que existem até hoje. Essas publicações existem. Se a gente procurar, a gente encontra o site delas, mas não é fácil de publicar nelas. Tem que ser um teólogo muito elevado, filósofo muito elevado, porque tem um editorial muito assim, competente ali, e eles pegam pesado. E do outro lado, nós temos a Concílio. A Concílio é a atualização da igreja, está dentro dos sinais dos tempos. Então, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, fala no coração de todos os homens e mulheres do mundo e atualiza aquilo que é necessário para o tempo. Então, qual a diferença entre os dois? A diferença está na flexibilidade. Um vai falar assim, a tradição diz. O outro vai dizer assim, o tempo atual diz. Então, assim, a gente pode ver com isso como a questão de observar o Vaticano, a questão papal, a escolha papal e etc., está ligada a esses dois polos ainda. A gente consegue entender a igreja a partir disso. Esse que é o ponto mais interessante. O Papa João Paulo II, a gente sabe que é da Comúnio. Ele foi um dos fundadores disso aqui, de um grupo que se dividiu daqui. E o Papa Francisco, Ederson, quem que você acha que é ele? Você acha que ele é concílio ou você acha que ele é comune por aquilo que eu te falei até agora? Eu acho que ele é concílio, assim, pensando por esse lado, até pela gênese da palavra, mas eu penso assim, eu lembro que quando eu assisto os dois papas, né, eu assisti no filme, há uma convergência ali na hora que há uma
um entendimento do Ratzinger, né? Então, ele é como se tivesse ali, de fato, um concílio. Ele falou, olha, vamos tentar trazer essa conversa e remodelar todo esse pensamento católico romano, né? Tá por aí? Tá indo, olha só. Na verdade, eu também pensava igual a você. Daí eu comecei a pesquisar o Papa Francisco e todos os teólogos que ele referencia são da Comúnio. Olha que estranho. Né? São do pessoal mais cristocêntrico. Mas a gente olha as ações dele e fala, mas espera aí, mas você é da concílio, meu filho. Por que você referencia só o pessoal? Porque ele foi colocado exatamente no centro da igreja para conciliar, unir, dialogar entre os dois polos. Olha só. Né? Então nós temos aqui, ó, 50%, 50%. O próximo Papa é que a gente vai conseguir enxergar melhor. Tem os especialistas do Vaticano que estão dizendo o seguinte, que se o próximo Papa for um africano, pode ser que a gente tenha um regresso total para a comúnio, né? Para aquela linha mais dura do Ratzinger. Por quê? Porque eles estão voltados para a teologia apologética e para a teologia dogmática, né? Esse pessoal que está lá. Então, assim, mas assim, ninguém esperava o Bergoglio, entre aspas. Por quê? Porque quando o Ratzinger foi votado como o Papa, adivinha quem foi o candidato que estava logo na sequência de votos? O Bergoglio. Era ele, entende? Então, quem será que é o próximo Papa? Provavelmente que está em segundo lugar agora. Agora, quem é ele? Será que é o Scherer? Quem que é? A gente não sabe. Né? Isso eles não divulgam. Né? A gente não sabe muito bem quem é. Quem que é o segundo? Não sabe. Só eles sabem isso aí. Né? Então, assim, a gente está na expectativa para ver o que é que está acontecendo. Mas, com certeza, se a gente estuda, se a gente lê esses teólogos que fizeram parte, os principais teólogos, né, do século XX, tem um livro muito interessante que é do Mondan. Né? O Mondan escreve sobre isso aí, reúne esses teólogos, fala sobre um pouco da história deles, do pensamento deles, etc. A editora Voz, se não me engano, publicou esse livro. Depois né? eu quero expor, depois eu quero que você me passe aí, depois eu quero que você me passe isso aí com minúcias para eu poder pesquisar. Pode deixar, eu passo sim. E é muito interessante porque daí a gente não fica mais isolado da igreja, né? O que está acontecendo ali? A gente olha de fora e fala, não estou entendendo muito bem o que estou vendo. Qual que é No momento que a gente começa a ler sobre isso, a gente fala, agora estou entendendo. Né? As questões como, por exemplo, mexer com o genoma humano, né? Qual é o posicionamento da igreja em relação a isso? Né? Isso vai direto para Karl Popper. Né? O Popper, que é da Academia Royal Inglesa, Real Inglesa, né? O Royal Academy, o Royal Society, ele é ele foi, né, um dos principais epistemólogos, né, que determinaram a corrida para a possibilidade de mexer com o genoma humano. Né? Agora, isso é ético? Nós podemos mexer com o genoma? Nós podemos misturar genoma humano com genoma de macaco? Pode misturar os dois? Né? Agora, a gente sabe que na Inglaterra já tem cabra-aranha, né? Você tem a cabra misturada com a aranha. E aí, quando você aquece o leite da cabra, ela vira uma coisa parecida, um tecido parecido com a teia de aranha, modificado, né? Então, mas não tem problema tomar aquilo ali. Aquilo ali tomou, não faz nada pro nosso organismo. Né? Mas se você aquecer ela a determinado grau, ela se transforma num tecido. Então, mas aonde aconteceu isso? Na Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra tem uma outra igreja, a igreja anglicana. E a igreja anglicana permite esse tipo de coisa, dizendo que não. Né? Que não há um problema grande em relação a isso. Né? E já a igreja católica romana não permite. Né? Vai falar, não podemos mexer na criação de Deus. Como assim? A gente pode causar uma perturbação aí. Né? E essa perturbação pode ter consequências. Né? Então, nós temos aí um embate entre ciência e tradição. E é um embate muito mais pesado do que a gente está acostumado, porque é um embate que fala diretamente de pode o homem mexer com os fundamentos da vida ou não? É ético fazer isso para os seres humanos, homens e mulheres mexerem com isso, ou não é ético? Em outras palavras, quer dizer ético, né? Faz parte daquilo que nós queremos como modelo da sociedade. Então, o que nós temos também dentro do Vaticano II é o retorno da utopia. Thomas More, o cardeal Newman, que foi colocado como santo recentemente, e outros, estão dentro desse movimento de utopia, o modelo social que nós queremos. Né? Há um regresso para essa ideia de modelo, né, que tinha sido abandonada, a igreja tinha se fechado, nós não temos modelo nenhum, nós vamos nos fechar. Nós temos aí o Papa Leão XIII se fechando e outros também, e aí veio o João XXIII e falou, não, abre a porta.
né? Vamos conversar com o mundo. Tudo aquilo que o mundo fala, nós temos que falar também, né? E nós sabemos que o João 23 teve uma interferência gigantesca entre a bipolarização do mundo, né? Nós tivemos aqui comunismo da União Soviética e Estados Unidos, e o problema de Cuba, que o Papa interferiu diretamente para a gente não ter um conflito armado ali, né? E agora nós temos o Papa Francisco interferindo diretamente no Iraque para evitar um problema social imenso. Tomara que ele consiga, porque não está fácil, né? Aquela situação ali, daqui a pouco nós vamos ver, talvez, né? Tomara que não, né? Tomara que a gente não veja mais essa questão de perseguições a cristãos. De qualquer maneira, nós ainda estamos presenciando uma série de crimes, né, contra a humanidade, né? Você vê quando a gente fala crimes contra a humanidade, né? Antes era crime contra a pessoa, hoje nós somos crime contra a humanidade. De onde veio isso? Veio de Nuremberg, dos direitos humanos de terceira geração, veio da era contemporânea, e a gente pensa não mais quer dizer, a gente que está atualizado em relação a isso, né? A gente já não pensa mais o meu país em relação aos outros, a gente pensa o meu país unido aos outros, o meu país em ponte com os outros, o meu país em diálogo com os outros, não o meu país acima de todos, vamos lá, e o meu é o melhor e vamos pro saco com todo mundo que está em volta. Isso é um pensamento tão assim para trás, que a gente não pode entrar com ele, né? Agora você fala, não, mas está falando de agendas políticas, etc. Não, estou falando de princípios, né? Como pessoa cristã, como pessoa católica, como pessoa budista, a gente olha para em todos os líderes do mundo, com amor e compaixão. Em relação à pessoa, é sempre amor e compaixão. Agora, em relação às ideias, em relação aos princípios, isso a gente tem que sempre ser crítico. Se a gente não for crítico em relação a isso, a gente é pego pelo nariz e é levado, né? Então não. Né? Então tem valores centrais aí de proteção à vida que nós temos que constantemente voltar e defender, né? E o Concílio Vaticano II e esses teólogos têm a vida como centro. Por quê? Porque eles passaram pela Primeira e Segunda Guerra Mundial e tiveram um impacto direto. Não só o Henri de Lubac, como outros que estavam ali, como o Chardin, o Chenier, etc. Todos eles, o Chenier um pouco menos, né? Estava numa passagem já de Segunda Guerra Mundial para parada. Mas os demais, todos eles enfrentaram diretamente. Nós sabemos, né? O João Paulo II, o nosso Papa, ele passou por todo aquele processo da Polônia dominada pelo regime soviético, né? Que é o socialismo revolucionário ligado ao Lenin, né? Então nós temos todo aquele, e depois veio o Stalin, então todo aquele problema, né, que nós tivemos ali na Europa. E por que nós falamos nós tivemos e não eles tiveram? Justamente porque nós estamos na era contemporânea, nós pensamos o mundo, nós não pensamos mais o local, né? Não é mais a Europa o centro, é o mundo o centro. E isso é com o Concílio Vaticano II também. Não é mais a Europa o centro, é o mundo o centro, né? Então isso a gente precisa perceber com rapidez e acompanhar, né? Então, eu não sei se eu não estou falando demais. Será que eu estou fugindo do tema, Edson? Me leva aí, me ajuda aí. Vou só fazer um intervalinho para a gente tomar uma aguinha, daqui a pouquinho a gente volta, né? A gente está conversando, esse é um assunto que é apaixonante, né? Então, quanto mais a gente conversa, mais vontade de ouvir a gente tem, né? Não saia daí, gente, a gente está aqui na TV Banqueta e também na Rádio Cultura de Curitiba, conversando com Paulo, com Plínio Tsai, e a gente está falando, tem um ato falho aqui, né? Eu lembrei até do apóstolo Paulo, que eu estava estudando. Mas a gente está conversando aqui com o professor Plínio Tsai e a gente está falando um pouco dessa concepção teológica e também intelectual da Igreja Católica e todo esse pensamento moderno que permeia hoje as decisões da Igreja Católica na atualidade. Não saia daí. É um minutinho só, nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral e na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria,
clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral, a gente está conversando com o professor Plínio de Sá e a gente está falando um pouco aí da teologia, falando um pouquinho dos novos intelectuais aí da Igreja Católica, esse movimento que a gente está vivendo aí logo depois da Segunda Guerra Mundial. E eu acho fundamental discutir isso para a gente entender, né, quais são os conceitos aplicados hoje pela Igreja Católica. E a gente vai falar um pouquinho agora. Primeiro, eu queria tratar do Papa Francisco, que eu acho que é uma figura emblemática que sai aqui da América Latina, que teve, como nós falamos no outro bloco, né, essa mistura. Ele foi um centro de uma decisão para renovação ou talvez uma releitura, né, das ideias ali do que o Plínio estava falando no início, da Igreja Católica, com essa abertura que houve logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ô Plínio, como é que a gente pode pensar o Papa Francisco nesse contexto que a gente está vivendo? E já contamos aí, você já falou, né, dessa história, da ideia do Ratzinger, quando tem essa comunhão entre os dois ali, traz ele para o centro das discussões e ele acaba sendo, dentro de uma articulação muito bem feita, virando o Papa, e isso traz de novo um oxigênio para a Igreja Católica e também para o pensamento católico, eurocêntrico e tal, que traz esse novo marco. Como é que a gente pode pensar o Papa Francisco nesse contexto? O primeiro ponto do Papa Francisco, né, que é muito interessante, é que ele é peronista. Ele se declara peronista, né? Então, o que quer dizer o Perón e Evita Perón na história da Argentina? É a história do diálogo. Então, é esperado que ele vá tentar dialogar com todo mundo. A gente tem um amigo meu, que é o professor Daniel Omar, aqui da Unicamp, professor de psicanálise, de filosofia moderna, Kant. Já sido muito aqui, tem parceria com a gente, viu, professor? Ah, é? O Daniel Omar está aqui também? Ah, que beleza. A gente conversa direto. Né? E ele me diz assim, ele sempre me diz assim, que o Perón é essa possibilidade de diálogo entre direita e esquerda. Né? Então, eu estudando um pouco o que ele me indicou, os livros, etc., eu vejo isso também, a possibilidade de diálogo entre direita, esquerda, centro e extremos. Né? Extrema esquerda e extrema direita. Né? Então, o Perón representa essa possibilidade de uma conversa, de um diálogo voltado para resolução de problemas, mais do que para princípios ideológicos dogmáticos. Né? Então, esse pensamento do Perón acaba aproximando ele do pensamento de Deng Xiaoping na China, na abertura da China para a modernidade, em 1980 para frente, né? De 1978, na verdade, para frente. Então, o que quer dizer isso? É comunismo? Não, não. Essa ideia de comunismo, a gente tem que ir com muita calma em relação a ela. Por quê? Porque ela está ligada à lógica do sacrifício do outro. Né? Então, nós culpamos o outro, sacrificamos o outro, condenamos o outro pelos erros que estão ocorrendo e que nós também fazemos parte. Né? Então, isso é muito ruim para qualquer desenvolvimento sistemático de um país. Então, assim, claro que nós sabemos que aqui que nós estamos vivendo não tem só o Brasil acontecendo, né? Nós temos influências também de outros países que estão muito interessados nas nossas riquezas naturais e outras coisas, né? Então, nós temos que sempre tomar muito cuidado com a nossa situação política atual. E falar da nossa situação política atual é falar sobre o Papa Francisco,
né? O Papa Francisco ele viveu os problemas do governo militar na Argentina, ele viveu o problema da pobreza, ele passou por todo esse processo como um jesuíta, né, de abertura para o mundo e de controle da comunidade por meio da paz e de proteção à vida, né? Então ele, por viver nesse meio, ele agora ocupa a cadeira mais tradicional da Igreja Católica, que é o primado de Pedro, e ele é capaz, então, de olhar para o mundo e perceber a necessidade de um retorno dos valores fundamentais do cristianismo, né, de Paulo. Está muito claro essa linha dele de Paulo, né? Ele tomou o nome de Francisco, sendo um jesuíta, né? Isso mostra muito da personalidade dele, né? Então, quem foi São Francisco? Ao nosso ver, parece que o Papa Francisco ele adota o nome Francisco porque o Francisco foi aquele cara que participou daquela expansão para o Oriente da Europa, né? Ele entra em guerra, depois ele se traumatiza na guerra, vai para a casa dele, encontra Cristo, se transforma e volta para a guerra. Isso que a gente tem que perceber. Isso. Ele volta para a guerra de Jerusalém e vai falar com o líder dos muçulmanos que estão ali, e o líder dos muçulmanos fala: olha, se todos pensassem igual a você, Francisco, imagina isso, um pobre líder religioso vai a pé até lá e conversa com o principal líder, e ele diz assim: se todos pensassem igual a você, a gente não estava em guerra. Salvo conduto, pode voltar para casa que ninguém toca em você. Então, o São Francisco se sente mal com isso, né? Porque ele não conseguiu converter o principal líder muçulmano daquele momento para parar a guerra, né? Mas isso tudo tem um impacto no pensamento do Papa Francisco, percebe? Ele está indo agora aonde? No Iraque. Olha como é estranho isso, né? Ele vai para o Iraque, né? E vai conversar com aquele pessoal: olha, não vamos fazer isso, tal. Uma recapitulação da atitude de Francisco, né? E me parece que, por exemplo, né, ele tem uma questão de... Até agora ele evitou se encontrar com o 14º Dalai Lama, né? Por que ele evitou isso? Provavelmente para não dar um problema lá na China, né? Nós sabemos que o pensamento chinês ainda tem que se abrir muito, né, para o mundo, né? Eles têm essa característica de... recentemente, por exemplo, né, nós tivemos o problema do Congresso chinês falar: não pode mais ensinar língua tibetana na China. Olha que absurdo, Ederson, vai acabar com a cultura tibetana. Nós sabemos que na década de 50 a China invadiu o Tibete, expulsou os tibetanos de lá, ou dominou eles, né? Os que fugiram estão ligados ao 14º Dalai Lama, eles estão em campos cedidos pelo governo indiano, no meio da Índia, e agora na pandemia, você imagina, né? E eu tenho contato com esse pessoal refugiado do Tibete, eles estão bem isolados, né? Nós tivemos casos lá dentro, né, dos assentamentos tibetanos, eles são os convidados, acho que de maior, assim, né, permanência num país que não é o deles, do mundo, né, da história mundial, né? E o 14º Dalai Lama é esse pensador muito atual que nós temos, né, que falou ética para o novo milênio, né, ganhou o prêmio Nobel e está lá como exilado. E pelo jeito vai falecer como exilado. É, né? Uma situação impensável para o nosso mundo no século XXI, mas nós estamos vivendo também isso. Né? Nós estamos vivendo também isso. Né? Então o Papa Francisco é essa ponte. Né? Ele até agora não falou com o Dalai Lama porque ele está querendo proteger ali o pessoal católico romano de dentro da China. Né? Nós sabemos que essa situação toda de geopolítica é muito complicada, né? Bem complicado. Mexeu errado, vai ter problema sério de violência. Né? Então, essas mexidas no tabuleiro que ele está dando, me parece até agora, até o momento, que estão corretas. Né? Embora alguns critiquem essa posição dele de não se encontrar com esses líderes minoritários, mas me parece que ele tá correto. Né? Mas essa posição do Francisco que deixa ele numa posição muito interessante na atualidade, que é essa atualização e defesa da vida. Né? A Laudato Si, né? A Laudato Si é algo que fala estritamente do conceito de interdependência, de mútua determinação entre as pessoas. Esse é um conceito que já veio sendo desenvolvido no budismo desde a época do imperador Asoka, no século II a.C. O maior império que a antiguidade já viu está ligado a esse imperador Asoka, que era um monge budista.
Não era no começo, matou 10 mil pessoas do próprio povo dele, entrou em depressão, se converteu ao budismo, depois virou monge, e foi o maior império que a antiguidade já teve. Nesse processo, ele aboliu a crucificação, olha só, né? E outras coisas horríveis que aconteceram, ele foi tirando tudo. Só que, infelizmente, o império dele caiu depois. Então, nós temos aí esse conceito que gerou o Mahayana, né, que é o sistema universal, esse pensamento ligado à mútua determinação e interdependência. Aí vem o Papa Francisco no século XXI e retoma tudo isso. Claro, ele é um jesuíta. Nós sabemos que os jesuítas estão na China desde o século XV, tem uma história fantástica com o criador do cálculo integral, que é o Leibniz. O computador que nós temos hoje está ligado ao pensamento de Leibniz, então, e o pensamento de Leibniz está ligado ao pensamento chinês do 0 e do 1, e todo o nosso código binário que forma a nossa informática hoje está ligado à composição 0 e 1, né? Então, assim, isso tudo é extremamente interessante e importante para o nosso tempo. Você vê, um jesuíta ocupa o lugar, a cadeira de Pedro. Ele é um jesuíta, ele tem contatos com a China. Os jesuítas estiveram na China e converteram o imperador chinês ao catolicismo. Olha isso. Só que aí veio aquela querela dos ritos e fechou a China para o Ocidente. A China ficou 300 anos fechada, depois foi dominada pelo Ocidente. Depois teve nós tivemos aí uns períodos aí meio doidos lá dentro da China, de revolta e tal, depois veio o Mao Tse Tung e tal, se desvencilhou, depois veio o Deng Xiaoping, abriu de novo para o mundo, e aí nós temos essa sucessão até o Xi Jinping atual. O Xi Jinping atual ocupa a posição de um imperador moderno na China. Ele não tem eleições, por quê? Porque ele é um cara que dá certo. Então ele permanece lá. Então é uma autocracia que nós estamos vendo ali. E em compensação nós temos uma história gigantesca, né, de 2000 anos, da cadeira de Pedro, e Pedro, que é o Papa hoje, organizando a estrutura mundial. Né? É o único país, eu acho, do mundo que não lida com forças armadas, com o primeiro tabuleiro, o segundo é o comércio, o terceiro aí é as leis. Né? Então, assim, ele não lida com isso, ele não tem exército, mas ele consegue influenciar o mundo todo, olha que coisa, né? Com palavras, né? Só com palavras e com as estruturas e instituições da igreja que estão normalmente ligadas à educação e assistência social, ele chega até a modificar as forças geopolíticas. Né? É fantástico ver tudo isso, porque a gente que está de fora, a gente consegue ver e fala, nossa, o pensamento histórico, o pensamento científico, o pensamento religioso, o pensamento filosófico, todos eles estão imbricados aqui dentro e estão formatando o nosso mundo. Então isso assim, né? Tá nesse momento triste que é a pandemia, mas ao mesmo tempo é um momento de privilégio para a gente que está sobrevivendo a isso, porque a gente está vendo a transformação do nosso mundo. É agora o momento em que a gente realmente precisa, cada pessoa precisa pensar com profundidade nas escolhas que faz, porque vai formatar o nosso futuro. E é isso que fala a Laudato Si do Papa Francisco. Eu dei essa volta para falar sobre a Laudato Si, que fala dessa questão da interdependência de momento a momento. Isso é algo que está no pensamento budista, mas foi trazido para dentro da Igreja Católica, foi trabalhado pela Igreja Católica, colocado dentro do referencial cristão, e agora nós temos aí toda essa nova teoria que o Papa Francisco disparou com a Laudato Si e que está transformando o nosso mundo. Né? Você viu, 2 dias atrás, ontem, aliás, ele falou, o Ministério dos Catequistas agora é reconhecido como Ministério Cristão. Quanto tempo tem catequista leigo que não é reconhecido para nada? Mas agora, a homenagem a todas essas pessoas que passam domingo, sábado, lá doando a sua vida ali dentro, e a abertura para o leigo, porque até antes do Concílio Vaticano II, o leigo não serve para nada. O leigo fica ali, rezando, e não se mete com questão teológica. Hoje, nós podemos ter teólogos, leigos e mulheres. Isso é um avanço total de abertura do Concílio Vaticano II, mas não sem oposição. Como eu te falei, Ederson, dentro do Vaticano tem oposição lá dentro. Então, algumas alas querem fechar tudo, querem voltar para aquela missa voltada para trás, né? Voltada de costas para as pessoas e olhando para o altar. É claro que a gente olha isso, tem questões litúrgicas, a gente olha para isso e fala, mas qual a importância disso? Não entendo. Tá correto, mas se a gente olhar isso como símbolo, como princípio, a gente consegue enxergar melhor. Né? O retorno para a hierarquia de valores, ou a gente quer aquela presença do nosso pensamento como algo circular. O homem voltado como
não como Deus hierárquico no centro, mas o Deus conosco, o Deus na comunidade, o Deus entre as pessoas. Qual que a gente quer? Entende? Qual que a gente quer para a gente continuar a nossa jornada neste mundo? Qual mundo a gente quer? A gente quer um mundo que vem de cima para baixo, com estruturas segmentadas e tal, que tem a sua ordem, tem o seu valor. Mas ou a gente quer um mundo que é uma estrutura circular, que uma parte se comunica com a outra, que tem um diálogo com o outro, que não vê mais o mundo como sendo um mundo de países isolados. Eu cuido do meu, você cuida do seu jardim. Não, o jardim é de todo mundo. Vamos cuidar? Todos. Vamos participar? Todos. O problema que ocorre lá no Iraque é meu problema aqui. O problema que ocorre na Colômbia, está um caos ali dentro. Tem alunos meus dentro da Colômbia que estão vivendo aquele cerco. Aquilo não é nem cerco, aquilo é circo de horrores. Estão ali dentro, estão se comunicando comigo, falando: professor, está acontecendo isso, aquele outro, tal, estão me mandando em primeira linha aquilo ali. Então, aquilo que está acontecendo na Colômbia, aquilo que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, e aquilo que está acontecendo em São Paulo, aquilo que está acontecendo na Bahia, no Nordeste, no Piauí, no Amapá, no Pará, tudo isso a gente tem que olhar como acontecendo sincronicamente, ou seja, não pode ser mais distante. Nós precisamos olhar para aquilo e falar: eu faço parte de tudo isso. Né? Mas fica muito complexo, eu quero fazer outras coisas, etc. Não precisa ser complexo. Né? Isso está determinado como? Através da nossa caridade, através do nosso amor ao outro, através da nossa compaixão ao outro, através do nosso altruísmo, nossa empatia. Isso faz com que a nossa mente se abra para os outros. Então não é complexo, é uma questão de ver e de proteger a vida como centro. Então, o Concílio Vaticano II, o Papa Francisco, nós estamos diante dessa situação de proteção à vida. Nós temos o diálogo, nós temos a abertura para o outro, nós temos a interdependência. Eu não estou sozinho, eu só existo em função do outro, eu só existo em função de servir ao outro. O retorno de Cristo que lava os pés dos seus apóstolos. Deus que não só desce como ser humano, mas lava o pé das pessoas. Esse modelo é um modelo que me parece é o modelo mais atual da igreja e que está sendo promovido pelo Papa Francisco. Então me parece isso. Agora eu me lembro que você falou uma outra coisa, que queria... Vou fazer o intervalo e a gente volta para a parte final. Você fala um pouquinho do Padre Júlio Lancelotti aí de São Paulo. Isso, Júlio Lancelotti. Muito importante. Um minutinho, saia daí, nós voltamos daqui a pouquinho com a parte final do Cultura Geral, com essa grande personalidade que é o Plínio de Sá, e a gente está falando sobre a Igreja Católica e o seu novo mundo, esse mundo que tem nos apresentado de uma forma mais solidária. Um minutinho só e a gente estará de volta aqui, nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. De volta com Cultura Geral, a gente está conversando com o Plínio de Sá, agora eu não vou errar, porque eu fiquei assistindo aí o apóstolo Paulo, aí vai tendo um ato falho um atrás do outro, Mas essa conversa super madura, super bacana, com esse professor que está nos ensinando muito aqui no Cultura Geral, na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Plínio, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco do Padre Júlio Lancelotti. Eu tenho acompanhado os posts dele, já esteve aqui no programa várias vezes, e ele sempre coloca embaixo: crise humanitária em São Paulo. Crise humanitária em São Paulo. Qual a importância desses missionários, dessas pessoas, Ele, o Leonardo Boff, as pessoas que estão preocupadas, Obviamente estou usando os dois só como símbolo, mas
tem tantos outros que estão aí espalhados para o Brasil inteiro com essa missão humanitária, né? Com essa visão de buscar do ser humano e buscar do Estado a responsabilidade com o humano, né? Já que o capitalismo permeia também todas essas nossas relações e fazem ao longo da história, toda vez que teve acumulação de riquezas, se cria também esse oposto que é essa miserabilidade e um acúmulo para uma minoria e uma discrepância imensa do outro lado que precisa do carinho, da ternura e desses missionários, né? A ideia não é ficar, uma das conversas que nós tivemos, a ideia não é apagar esse incêndio todos os dias, mas criar políticas públicas que tirem essas pessoas dessa situação de fragilidade, né? Isso é o que eu mais converso com o Padre Júlio quando a gente tem a oportunidade. Inclusive, agora já tem até um novo estudo, né? E uma nova nomenclatura para isso, que é a aporofobia, né? O ódio aos pobres, né? No mundo inteiro. Como é que você vê tudo isso, Plínio? Nós temos aí eu vejo isso, Ederson, por um processo de longas datas, né? Então, assim, nós tivemos aí o Renascimento Cultural, olha onde vai a coisa, né? Lá atrás o Renascimento Cultural, na Europa do século XIII, XIV. Nós tivemos o Renascimento Cultural, particularmente na cidade de Florença, e lá começou a ideia de que a sociedade, para fora da igreja, tinha que ter também os seus imortais, né? Eles entenderam que a igreja tinha os seus santos e santas, isso era a imortalidade. Claro que é um retorno ao helenismo. E o helenismo traz sempre consigo meritocracia. Bom, e também a substância, a alma mais importante do que a dos outros, né? O Padre Júlio é a completa desconstrução dessa ideia de que a minha alma é maior, ou a minha alma veio já com coisas que são melhores do que as demais e por isso ela merece a imortalidade. O Padre Júlio é a derrocada total dessa ideia, né? Que é uma ideia cristã, né? Ou seja, essa ideia de que não, né? O cristianismo nasce no meio do Império Romano, o cristianismo é fundamentado em cima de servir ao outro, né? Se eu sou servo do outro, eu não tenho uma substância imutável que foi me dada pelos deuses, e eis aqui que ela está destinada ao Olimpo, aos Jogos Olímpicos, como a supremacia, a grande substância, a grande alma, a grande pessoa, e etc, né? Não, ao contrário, é o servir ao outro. Então o Padre Júlio, ele está nesse processo de desconstrução, que vai desconstruindo a ideia eurocêntrica da imortalidade do homem como sendo a pessoa divina, depois do iluminismo, depois da ciência moderna também, que ainda mantém isso. Afinal de contas, o que é o prêmio Nobel? Por que a pessoa ganha o prêmio Nobel e fica o prêmio Nobel? Ué, prêmio Nobel é isso, né? A elevação da pessoa acima das demais. Olha, eu sou um imortal, né? Então todo mundo me ouve, né? Mas aí pode dar problema. Toda vez que a gente coloca essa capacidade demais no ser humano e centraliza tudo, vai dar problema, né? E o Padre Júlio é isso, né? Eu também sou de São Paulo, eu acompanho ele desde criança, observando ele. É um homem de ação, né? Como Cristo era uma pessoa de ação, né? Cristo que serve as pessoas, né? Então ele está dentro desse registro de pensamento, que é um registro que a gente olha e fala, nossa, como que pode, né? A pessoa viver o evangelho dessa maneira, chegar ao outro, tentar ajudar o outro. Algumas pessoas, né, entenderam a teologia da libertação como sendo uma teologia amplamente materialista. Ela está só preocupada com o conforto e bem-estar imediato das pessoas, né? Dado momento, até pode ser que a crítica caiba, né? Mas, assim, quando começou pelos princípios dos teólogos do Vaticano II, começou uma entrada de uma atualização da teologia da libertação, chamada hoje Nova Teologia da Libertação. Nós temos aí o Mário Aguilar e o Jun Sumô, da Universidade Metodista de São Paulo. Jun Sumô é um professor católico também, é um coreano de nascimento, mas ele é brasileiro, e ele trabalha essa questão da nova teologia da libertação, que também está dentro do Vaticano. O Mário Aguilar é só um dos responsáveis da Laudato Si Foundation, que está anexado junto com o Papa Francisco, e é também um desses novos teólogos, né, o teólogo da nova teologia da libertação, né, que inclui também o rico excluído, entende? Então é um pensamento global, né? Então eles todos conversam com o Padre Júlio Lancelotti também. Então o que acontece? Nós temos aí
a saída da ideia do pedestal, né, da pessoa como sendo a imortal, aquela coisa toda. Para quê? Para a pessoa que serve, a pessoa que está em contato com o outro, a pessoa que sente a pobreza do outro como se fosse a sua. Isso é extremamente difícil de fazer. É igual ser honesto consigo mesmo, sem máscara nenhuma. Extremamente difícil. Mas depois do segundo passo é olhar para o outro e sentir a dor do outro e fazer alguma coisa a respeito, saindo de si mesmo, renunciando ao próprio bem-estar e chegando até o outro. Isso é o padre Júlio Lancelotti como símbolo, como modelo. E a nossa sociedade brasileira precisa de modelos. Nós não temos. Quem são os heróis brasileiros? Você vai na China, você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa, você vê estátuas de pessoas para todo lado, isso é do Renascimento Cultural, mas também tem na China que não passou pelo Renascimento Cultural. E o que é isso na China e nos países asiáticos? É aquela pessoa que viveu um determinado período do tempo representa um valor, né? Um valor, um princípio. Júlio Lancelotti parece que é esse princípio do nosso tempo, assim como o Papa Francisco, né? Que é ir ao outro, se importar com o outro. Num mundo onde a gente pensa assim, quem tem dinheiro vai para os Estados Unidos para tomar vacina mais rápido. E é real isso. Agora, o Júlio Lancelotti não, nós precisamos da vacina aqui para o pobre, aquele embaixo da ponte. E aquele que está embaixo da ponte, o pobre, é Cristo. Não é outro que Cristo, né? É aquele mesmo Cristo do filme do Paulo Apóstolo que você comentou agora, que diz, amor é o único caminho. Amor é o único caminho. Que frase de impacto fantástica, né? O que é o amor? A gente pode se perguntar, o amor infinito de Deus, eu acredito em Deus, está tudo certo. Não, tem a dimensão horizontal. A dimensão horizontal é eu e o outro somos o mesmo. Isso é Laudato Si. Laudato Si é eu e os outros somos uma coisa só, uma interdependência só. Então, o amor que eu recebo de Cristo, ele tem que necessariamente ir para o outro. Isso é Concílio Vaticano II também. É a saída. O que é essa saída? A saída é o amor. O amor que eu entendo, que eu recebo de Cristo, vai para o outro, através de mim. Né? E chega até mim através do outro. Né? E não é só uma ação de daqui para lá, é de lá para cá. Né? Então tem a caridade de fazer e a caridade de aceitar a ajuda dos outros. Né? Isso tudo está ligado ao Júlio Lancelotti. Sabe, o Padre Júlio é um marco. É um marco do pensamento e da ação combinadas, e que está ligada a esse princípio fundamental do cristianismo, que é olhar Cristo no outro, na pobreza do outro. E esse outro pode ser o outro debaixo da ponte, como pode ser o outro que está rico lá sofrendo depressão e etc. Né? A gente fala rico e pobre, mas na verdade são seres humanos. Né? Alguns têm essa posição, às vezes até nascem com essa posição de ter condições sociais melhores, condições econômicas, financeiras, etc. Outros conseguem isso por meio de corrupção, o que é horrível e tem que ser, como eu disse, né? Como Jesus fala, como toda a cadeia dos doutores da igreja, inclusive Santo Antônio de Pádua, São Francisco, etc. A gente olha para o ser humano com paixão e amor, mas em relação a princípios e ações a gente tem que dizer o que é certo e errado. Né? Mas continuo amando aquela pessoa, continuo tendo compaixão por aquela pessoa, continuo perdoando aquela pessoa, continuo aceitando aquela pessoa, mas ao mesmo tempo dizendo, não, isso não pode, isso aqui está errado. E qual é o problema do erro? O erro tem consequências futuras. Né? Esse momento que nós estamos vivendo é um momento decisivo. E nós vamos ver essa realidade que Cristo já falava, que os teólogos já diziam, que os santos e santas da igreja já falavam, que os pensadores do Oriente já falavam, que os pensadores muçulmanos também falavam. Né? Então nós temos aí toda essa questão, né, de andamento da humanidade, do fluxo da realidade. Esse fluxo da realidade precisa ser adentrado diante da empatia e do altruísmo, senão a gente se desconecta desse fluxo da realidade. O que é esse fluxo da realidade? É esse fluxo de interdependência que a Laudato Si fala. Né? Então, olha, o maior exemplo de aplicação da Laudato Si, eu acho que é o Padre Júlio Lancelotti, viu? É impressionante o que ele faz aqui no Brasil. Né? Então, é isso que eu tenho para dizer dele. Né? Ele é vamos dizer assim, o enfrentamento de toda uma tradição europeia de pensamento sendo desconstruída pela presença de um único homem, entende? Mas isso não é meio paradoxal? Não é, porque esse homem não é um homem só, ele é um homem ligado a toda uma tradição e um homem ligado todo a um processo de empatia e de altruísmo que conecta ele com o problema da miséria e o problema da pobreza e, acima disso, o problema da mortalidade que todo ser humano tem. E a gente gosta de escapar disso, né? O renascimento cultural
Iluminismo é a escapada disso. Não, o homem é imortal, mesmo se ele não é imortal, a gente faz uma estátua dele, deixa ele imortal lá e admira ele pela substância que ele é. Não, a gente admira agora as pessoas porque pelo amor que elas fazem, pelo serviço que elas fazem, pela compaixão que elas fazem, entende? O enfrentamento que ocorreu aí entre Renascimento e Igreja perdeu esse viés. Né? A Igreja lembra das pessoas, claro, né? A Igreja tem seus problemas, né? A Igreja Católica Romana tem vários problemas, mas muitos daqueles santos é exatamente isso, né? Esse olhar para o outro, servir ao outro, limpar o pé do outro, limpar as feridas, chegar até o outro preso. Agora a prisão é ampla, esse conceito, doença é muito amplo, né? Estruturas sociais doentes, estruturas políticas corruptas, estruturas políticas egoístas, estruturas sociais egoístas, valores sociais, princípios que estão ligados ao egoísmo são o corte desse fluxo. Né? Então, nós estamos aí diante do Padre Júlio mostrando para a gente como curar esses cortes. Né? Então, o exemplo dele é muito importante, por isso. Bom, gente, chegamos ao final desse programa Cultura Geral super especial, né? Agradecendo ao Plínio de Sá. Plínio, muito obrigado pela sua participação, fico muito feliz e muito honrado, e já agradeço mais uma vez aqui a Cibele Furlan por ter possibilitado essa pauta, e ótimo saber também dessa nossa amizade mútua aí com Daniel Omar Pires. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Ederson, pelo convite, agradeço a minha prima também, a Cibele Furlan, por ter me colocado em contato com você. E agradeço a todos os ouvintes também, obrigado pela paciência de me ouvir durante algum tempo aqui, obrigado. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, um grande abraço, voltamos amanhã aqui no Cultura Geral na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta com mais uma pauta super especial. Um beijo para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Estude no melhor centro universitário privado de BH segundo o MEC. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.